A poesia dela é toda assim, muito bem cadenciada, muito organizada ao estilo antigo até de poesia, né? Isso fez eu me apaixonar pela poesia. Agradeço a todos vocês, tenham a paciência de me escutar. E o bom é que nós já chegamos, assim, de uma forma, né, mais lúdica, ao nosso segundo bloco, que é vocês apresentarem os seus livros, lerem as obras, né? É ler um, depois pode ler mais um, né? Para nos encantar e nos aprofundar um pouquinho mais sobre a obra. Eu percebi, por esse seu livro aí, quando você abriu, que tem um poema cujo título dele é o mesmo de um livro meu. De um poema meu. Reminiscências. O texto é que evidentemente é diferente, né? Com certeza. É o seguinte, eu tive a oportunidade de ser selecionado do final do ano passado para cá para esta coletânea literária, o segundo Seminário Internacional Encontro das Américas, né? Literatura, Arte e Cultura em Terras Potiguares, né? Que foi organizado pela UBE do Rio de Janeiro e em parceria com as academias aqui locais, né? E é uma obra de caráter internacional, né? E tem um poema meu cujo título também é Reminiscências, né? E diz: de súbito ponho-me a ver o infinito. Ele está longe, muito longe, miragem. O entardecer vai definhando entre nuvens a colorida imagem, e o olhar não vê mais nenhuma beleza neste círculo bendito. A nebulosa, os astros, expansões ilusórias fugindo da linha da imaginação e esmerando os contornos das estradas cheias de glórias, cavalgadas por uma pequena contemplação. O nada, não me enfraquece rente ao limiar da procura palpável, do unir-se ao etéreo, ao deleitável espaço, impreenchível pela matéria, pois ela é a composição da mente, centro de todas as inconstâncias, que se compõem e se decompõem integralmente em manhãs. É um soneto que está nesse meu livro, O Menestrel e o Aprendiz, né? E que já saiu aqui nessa coletânea, né? Aí quando eu vi Reminiscências, né? O mesmo título. Boa visão. Você não leu, mas ele estava na página aí, na página ao lado. Isso. Eu acho que sim, também. Foi no Recanto, né? Pois é, ele está no meu livro, O Menestrel e o Aprendiz, né? Essa obra litero-musical, né? Que eu espero que saia um dia e que venha com CD acoplado, né? Porque é uma obra que eu uno a música à literatura, né? A música e a literatura. Que teve o prefácio de Marcos Medeiros e o pós-fácio de Rosa Regis, né? Bom, aí... posso ler mais uma minha? Pode apresentar o livro. Sim, esse livro aqui, No Ventre do Mundo, por ironia do destino, veja só, eu contei a história antes, né? Ele é um ensaio que versa sobre um livro desse dito cujo aí professor da Universidade Federal, né, que fez o que fez no prefácio da antologia, tá certo? Antes desse fato acontecer, eu já tinha ele pronto e foi um estudo crítico sobre um dos livros dele, né, intitulado Metáfrase, né? E que é um livro que não é uma obra-prima, mas para mim, pelo menos para mim, ele é excepcional. Os outros livros dele, eu vou ficar calado, né? Eu vou ficar calado e vou deixar que quem quiser leia depois e faça a sua própria consciência, né? Mas é um ensaio, um estudo crítico sobre esse livro dele, né? Eu acho que essa também foi uma das razões pelas quais ele não ficou muito gostoso comigo, né? Porque ele queria que eu fosse lá, certamente, adulá-lo, né, com esse livro, né? À universidade, só que eu não fui. Eu nunca precisei disso para mostrar competência. Bom, e aí o que ocorre? Teve o prêmio aí da UBE, né? É um ensaio, né? Um estudo crítico, né? Um ensaio literário sobre esse livro dele, Metáfrase, né? É um livro de poemas. E assim, eu comecei na verdade pela própria crítica literária, né? Eu comecei a minha incursão pela literatura, eu digo assim, com publicação mesmo, né? Porque antes eu já tinha algo escrito, né? Não nessa área, né? Mas a primeira publicação, o primeiro livro foi esse, que eu escrevi, publicado, né? Dá para publicado. Você ler um trechinho para nós? Né? Posso. Eu vou ler só uma nota aqui. Ele teve o prefácio de José de Castro, que está presente aqui, né? E o texto da orelha foi feito por Pablo Capistrano,
né? Que é meu colega no IFRN. Eu vou ler só o final, porque foi uma nota prévia aqui que eu escrevi no livro, né? Intitulada A Leitura do Pergaminho, né? É um título bem figurativo. Eu vou ler só o último parágrafo para não me alongar. Diz assim, dessa nota chamada A Leitura do Pergaminho. É como eu considero essa obra dele, né, desse autor. Será que no desenrolar deste livro, a recriação do que já está há milênios instituído, até mesmo pelas mãos do Onipotente e pelas crenças sagradas do homem, dará os seus primeiros sinais de vida? Se o amigo leitor quiser ser o coadjuvante de tal empreendimento, ao lado das opiniões deste autor que lhe fala, aviso-lhe de antemão que se prepare para um exercício crucial e inacabado, pois a arte é a si mesmo. Uma mulher dama. Seduz, ilude, afaga, gera, desenvolve. Mas é sempre ausência, lacuna. É isso. E aí esse outro aqui, do Picadeiro ao Céu, o Riso no Teatro de Ariano Suassuna, ele foi o resultado, né? É outro ensaio que eu publiquei em 2013, o lançamento foi aqui na Nobel, né, em 2013. Ele é o resultado de uma dissertação de mestrado que eu fiz no programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na sub-área Literatura Comparada, porque tem a área de Linguística Aplicada e tem a área de Literatura Comparada. Eu fiz em Literatura Comparada, sob a orientação do professor Marcos Falqueiro Faleiros, da Universidade Federal, né? E aí ele teve o prefácio de Paulo Jorge Dumaresque, né? Paulo Jorge Dumaresque, inclusive, diz assim, vou ler só um trechinho aqui do comentário: nada passou despercebido na pesquisa de Paulo Caldas. As raízes do riso na obra cômica de Suassuna, no entendimento do autor, estão no picadeiro de circo improvisado, com palhaços, mamulengos e até algumas encenações teatrais, que viriam a servir de modelo para a composição de O Alto da Compadecida. Então, foi um trechinho do prefácio de Paulo Jorge Dumaresque, o dramaturgo, né? Então, é um estudo, né, sobre o teatro dele. Eu peguei aqui as 5 peças do teatro cômico dele, né? O Alto da Compadecida, que vocês conhecem, A Farsa da Boa Preguiça, A Pena e a Lei, né? O Casamento Suspeitoso e teve outra, O Santo e a Porca, né? 5 peças. Eu fiz uma intratextualidade, né? Que é quando você cita... a intertextualidade é um processo que a gente chama na análise do discurso, né? Caminhando aqui para o lado da linguística, né? É um processo em que um discurso cita o outro. Se você observar, no texto existe uma polifonia, várias vozes nele. Então, com todos nós é assim. Você sempre se deixa influenciar por leituras, né, de autores, né, e que estão impermeadas ali no seu texto, certo? Essas influências sempre vão existir. Não existe um texto puro, né? Então, com Suassuna não é diferente, né? O teatro dele teve influência de muitos outros, de Shakespeare, de Calderón de la Barca, de Gil Vicente, no caso do teatro cômico, né? Teve influência até de Lorca, Federico Garcia Lorca, mas foi o teatro trágico dele, não o cômico, né? Mas Gil Vicente, Molière, né, que são dramaturgos cômicos, né, estão aqui nessas peças, né? Então, o que foi que eu fiz? Na literatura comparada, como é que a gente estuda, a gente faz os estudos? Você pode comparar, são vários os métodos. Você pode usar o método da intertextualidade, é quando você cita, não é uma cópia, é quando você cita o estilo, você imita o estilo de um autor, né, que você gosta, por exemplo, Lorca, né? Imita o estilo, né? Se deixa influenciar por ele, né, pelo projeto dele, e você cria o seu. Gil Vicente, né? Quem for comparar, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno de Gil Vicente com o Alto da Compadecida, você percebe explicitamente ali, né, quem já leu, né, ali as influências. É claro que não é uma cópia porque as histórias não são as mesmas, né? Mas você percebe. Então isso é intertextualidade. Você pode comparar Gil Vicente com Suassuna, ou Lorca com Suassuna, né? Encontrar semelhanças ali no estilo, né? Diferenças também, né?
né? Porque onde há semelhanças há diferenças. E procurar entender as influências que um teve sobre o outro. Isso é o que a gente chama de intertextualidade. Você pega um autor e compara com o outro, identificando as semelhanças e diferenças e tentando mostrar o sentido que cada um deu, a perspectiva que cada um teve em relação àquele fato, né? Mas você pode também pegar obras, né, do próprio autor e compará-las entre si, porque um texto que você escreve nunca é o mesmo quando você escreve sobre outra coisa. Os textos são diferentes, né? As abordagens são diferentes, né? Os temas são diferentes que são abordados. Então você pode fazer isso, né? Eu não quero me alongar muito aqui porque é da minha área, né? E também você também pode, no âmbito da literatura comparada, você pode também comparar teorias com teorias, ou uma teoria com um autor, ou uma ciência com a outra, que foi o que eu tentei fazer na minha tese de doutorado, né? Tentei fazer, né? Porque em alguns pontos eu confesso que ela deixou um pouco a desejar, né? Mas um texto acadêmico tem disso, né? É muito complexo. Você tenta fazer a coisa da melhor maneira possível, mas nunca sai 100% perfeito como nada nessa vida, né? Como nada. Você tem a oportunidade de aprimorar mais na frente. Mais na frente, exatamente. Mas assim, foi o que eu tentei fazer, porque ali eu peguei, quando eu estudei Augusto Frederico Schmitt, eu comparei ali a história enquanto ciência com a própria literatura, o discurso histórico com o discurso literário, né? Porque os textos de memórias dele, né, As Florestas e o Galo Branco, né, são permeados, são textos que são permeados, são páginas de memórias, né? Mas alguns parecem crônicas, mas outros não, são textos de memórias mesmo, né? Que lembram muito um diário, né? Um diário. Isso foi até questionado pela banca, né? Mas você disse aqui que na sua tese que um diário nunca, assim, a princípio não é para ser publicado, assim. Todo escritor deseja publicar um diário, mesmo que seja um diário. Eu disse, olha, o gênero diário não é para ser publicado, não. A princípio não é para ser publicado, não. É uma coisa que é escrita para que você, a princípio, leia, agora, embora que outra pessoa também possa ler. Mas para ser publicado, não necessariamente. Se o autor quiser publicar, é uma coisa, mas é um gênero que não é, a princípio, para ser publicado. Eles não concordaram, né? Mas tudo bem, é a opinião deles, né? A minha é essa. Né? Então, o que acontece hein? Como é? Doutor, você tem a sua ideia, não é? Não vai ser mudado facilmente. Eu posso até mudar depois, né? Mas naquele momento eu procuro defender aquilo que eu acredito, né? Eu não sou passível de qualquer mudança, né? A mudança acontece. Só que naquele momento, né? Bom, aí você pode comparar, né? Foi o que eu tentei fazer, né? Uma ciência com a outra. Ele até na hora perguntou, para você o que é literatura comparada? Porque eu acho que nem ele mesmo sabia por alto. Aí eu fui explicar para ele. Ele, tá certo, agora ficou esclarecido. Que ele achou que não podia comparar uma ciência com a outra. Ora, a literatura comparada é uma corrente francesa, né? De estudos franceses, né? Que foi criada na França. Acho que foi na França, não tenho certeza agora. Não sei se foi primeiro na Alemanha, depois na França. Eu sei que o auge foi na França. Porque foi criada com o quê? Com que objetivo? De você promover um intercâmbio entre as várias culturas, entre as várias literaturas, né? Tentando acabar com aquele espírito nacionalista que existia no período entre guerras, né? Que dominou o período entre guerras, né? Primeira guerra, principalmente a Primeira Guerra Mundial, né? Em que quem estudou história sabe disso, né? Houve os vários movimentos nacionalistas que deram propulsão, né, ao conflito maior, né? No início do século XX. Então, o revanchismo francês, né? O pan-germanismo, né? Enfim, as várias potências europeias começaram a brigar por terras e também a fazer valer a sua cultura. A sua cultura. Então, criou-se um espírito... O nacionalismo ele tem tem uma vantagem e tem uma desvantagem. A vantagem é que o objetivo é você valorizar aquilo que é seu. A desvantagem é que isso pode criar um espírito xenofóbico, né? Xenofóbico. E isso é complicado, porque no que você cria um espírito xenofóbico, certo? Você se isola do mundo. E ninguém pode se insular, né? Ninguém pode se insular. Até nem a Suassuna conseguiu, porque se ele teve essas influências todas, né? Como o Schmitt também teve, né? Da poesia de Charles Péguy, por exemplo, né? Que era um poeta francês, né? Então é impossível, né? Eu também tive as minhas, né? O José de Alencar logo no início, né? Então é impossível, né? Então,
O nacionalismo ele tem essa vantagem, tem também essa desvantagem, né?